A porção dessa manhã, Nassau, o Ulisses, nosso presidente, já nos expôs para nós, ela inicia ali em Números, Bamidbar, capítulo 4, verso 21, vai até o capítulo 7. É uma porção um pouco longa de meditação, mas de muito interesse por mim e por você. Os verbos que expressam essa porção são verbos imperativos. É o verbo levanta e faça. É a ordem que vem da boca de Adonai. Esse verbo imperativo de fazer e de se levantar traduz que todo trabalho para o eterno, todo trabalho para o eterno, tanto o trabalho de esforço físico ou esforço espiritual, é que o resultado é que faça resplandecer a face de Adonai sobre nós, e Ele nos abençoe. Isso está descrito tanto na porção dessa semana, quanto na porção do Salmo 67, que é o Salmo Nassau, que nós entoaremos hoje à noite para celebrar Shavuot. É para que o Eterno venha resplandecer a face de Adonai sobre nós e que Ele possa nos abençoar. A expressão esforço e trabalho, ela vem da boca do profeta Ageu. Vai lá para você ver no capítulo 2. O profeta Ageu fala no capítulo 2, no verso 4, esforça-te, trabalhe. Isso é quando ali no segundo templo está sendo erguido e Esdras, com toda a sua equipe de trabalho, com todo o seu esforço, necessitava ouvir a voz do profeta, precisava ouvir a voz de Hashem, e ele vem com esses dois verbos, os mesmos dois verbos que leva a porção Nassau. Eu não fui em Ageu, mas eu vou. Ageu, capítulo 2, nossa, abri imediatamente, capítulo 2, olha o verso 4. O profeta vai falar ali a Josué, filho de Joisadak, o sumo sacerdote. Ele fala assim: esforçai-vos todo o povo, tanto Josué, ele vai falar, quanto os filhos dele. Olha só, verso 4. Ora, esforça-te, Josué, filho de Joisadak, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra. Não era uma ordem somente para o sacerdote, mas para todo o povo da terra. Diz o Eterno: trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Eterno dos exércitos. Esta é a aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. Saiu do Egito, adentrou ao deserto. Está vendo? Onde nós estamos em Números, na base ali do Monte Sinai. Ele diz assim, olha: e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Assim diz o Eterno dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações. O abalar de Adonai vem através da Torá. Ele diz assim, ó: abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. E encherei a casa de glória, diz o Eterno dos exércitos. Minha é prata e meu é o ouro, diz o Eterno dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Eterno dos exércitos. E neste lugar darei a paz, o shalom de Adonai, diz o Eterno dos exércitos. A porção Nassau é sempre, você pode observar que ela vai estar sempre meditada, lida e estudada no Shabat adjacente a Shavuot. O Shabat próximo ou colado a Shavuot, junto a Shavuot, indicando que Nassau, terceiro, tem o privilégio de estar vinculada à outorga da Torá. Olha só que interessante. A porção Nassau, ela tem o privilégio de estar fixada à outorga da Torá, ali no Monte Sinai. Interessante que o termo privilégio, olha só o conceito, é ter o direito e a vantagem, ou uma vantagem concedida a alguém. Isso é ter privilégio. Você tem o direito ou você tem a vantagem concedida por alguém. O privilégio é ter o direito de estar próximo.
Por isso que eu falei que Nassau, ela tem esse privilégio. Estar próximo de um bem ou algo que a poucos têm acesso. Poucos têm acesso. Na Torá, o conceito de privilégio é compreendido pelo fato ou pelo ato de conceder. Você vai ver que a Torá vai modificar essa questão de ter acesso somente a alguns ou a poucos. O privilégio aqui na Torá ela vai ser extensiva e ela vai ser compreendida pelo fato de conceder. O que é conceder? Conceder é presentear, é doar. Isso que é conceder. Isto é, você e eu temos que nos tornar disponíveis para o trabalho. Por isso que a seara é grande, mas poucos são cefeiros. As atividades de tzedakah são muitas, mas poucos são aqueles que se tornam disponíveis para o trabalho. Então é isso que é conceder. Isso é que é ter o direito de estar próximo da Torá. É você estar disponível ou pôr-se à disposição. Eu vou me pôr à disposição. Não sei qual é o trabalho, mas eu me coloco à disposição. Por isso que esta porção Nassau traz um vínculo diretamente com a Torá, com a ortoga da Torá. Eu falei duas vezes, né? Ortoga da Torá. Ortogar é o ato de consentir. Está vendo como uma coisa vai complementando a outra? A ação de ter o privilégio, que é ter o ato ou aproximar de coisas que poucos têm acesso, já a Torá vai ampliar, porque a ortoga da Torá é o ato de consentir, de dar, de atribuir, de transmitir, de conceder. É o ato de autorizar a outra pessoa a praticar os atos em seu nome. É isso que Adonai permite. Quando ele ortoga a Torá, ele vai privilegiar, ele vai conceder ao seu povo uma autorização para praticar os atos em seu nome. Por isso que a Torá ela precisa estar introduzida no meu e no seu coração, senão você não alcança esse privilégio de estar próximo ou de conceder a Torá no seu coração. Praticar os atos em nome de Hashem. O salmista, se eu não me engano, não anotei aqui, mas eu acho que o Salmo 119, eu esqueci o versículo, ele diz assim, Hashem fala ao salmista, está no tempo de trabalhar a favor de Adonai. O salmista diz, já é tempo de trabalharmos, de exercer, levantar e exercer força, esforçai-vos, vai trabalhar, vai estar disponível, colocar à disposição para o trabalho para Adonai. Isso é praticar ou ser autorizado a praticar atos em nome do Eterno. Geralmente, as outorgas, elas são feitas através de um meio de uma escritura pública, um documento público. Você vai no cartório e vai fazer lá uma procuração outorgando direitos a outros. E para Hashem, a escritura pública está no meio de nós. É a Torá. Nós temos dois testemunhos no meio de nós. É um documento público. Então, Léo, aquele direito que é concedido, ou a vantagem que é concedida a alguém ou a alguns, quando você dar acesso de praticar algo em nome de Hashem, outorgada pela Torá, o documento ele se torna público. Então, esse privilégio se torna extensivo a todos. A Torá ela é extensiva a todos. Então, nós precisamos observar que o acesso limitado, que é para poucos, torna-se em dar acesso a muitos ou a todos. Torna-se, então, o direito público. Esta é a manifestação que ocorre em Shavuot. Quando nós estaremos aqui às 17 horas, nós estamos na manifestação de Hashem, que outorgou a Torá para que todos nós possamos ter acesso. Por isso que em cada Shabat é lido Moisés nas sinagogas. Por isso, por causa desse acesso. Então, eu coloquei aqui que o privilégio, torna-se assim um encargo para mim e para você. Eu te dou um privilégio, Isaac.
Adonai te deu um privilégio, te deu acesso à Torá. Quando ele te dá acesso à Torá, ele te dá um encargo, uma obrigação. É assim que Adonai faz conosco. Qual a obrigação? De transmiti-la, de concedê-la e anunciar a Torá, tornando-a público e acessível a todos. Esse é o privilégio que eu e você adquirimos. Esse é o encargo que nós adquirimos. Essa é a obrigação que eu e você adquirimos, de tornar pública e acessível a todos. Vamos lá comigo no Salmo da porção Nassau, Salmo 67. Nós vamos entoar esse salmo. O salmista aqui, ele vai clamar que as bênçãos de Adonai caiam sobre o seu povo. Olha só que interessante. O salmista clama isso. E que sirva de testemunho para que os homens reconheçam que o Eterno é nosso Elohim. O Salmo 67, então, traz para mim e para você a consciência do homem, a esperança de alcançar o direito da salvação. Você está entendendo? O salmista, através do Salmo 67, ele vai proclamar algo que o profeta Jeremias havia dito, que há esperança para o meu futuro e para o seu futuro. Quando o salmista canta aqui, que Adonai caia, as bênçãos de Adonai sobre nós, para que eu possa ter acesso e ser testemunho das bênçãos que ele traz sobre nós. Olha só o que diz o salmista. Elohim, tenha compaixão de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O salmista clama a Adonai e se coloca face diante de Adonai. Por isso que o privilégio de estar vivo em Shavuot. Porque você tem a oportunidade de estar em face com Adonai. Ele diz assim, olha, verso 2, para que conheçam na terra os teus caminhos. Olha a responsabilidade e o privilégio que eu e você temos. Para que se conheça na terra os teus caminhos, você tem a obrigação de tornar público e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó Elohim, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações. Pois julgas os povos com equidade e governa as nações sobre a terra. Louvem-te, ó Elohim, os povos. Louvem-te os povos todos. O salmista diz que a Torá já está nas mãos dos povos, das nações. Então a terra, verso 6, dará o seu fruto. A terra vai brotar o seu fruto. E Elohim, o nosso Elohim, nos abençoará. Abençoa-nos, Elohim, e todas as extremidades da terra o temerão. Em outra versão diz assim, quer ver? Ele vai expressar da mesma forma. Elohim nos agracie e nos abençoe. Ele ilumina as suas faces. Ele faz que a face de Adonai se resplandeça sobre nós, para penetrar na terra tua estrada, para que o caminho de Adonai seja reconhecido sobre a terra, sobre toda a face da terra, sobre todos os povos, a tua salvação. Por isso que Jeremias fala, há esperança para mim. A esperança, não precisa ir lá não, segura aí que eu vou lá em Jeremias para você ver que eu não estou falando de minha cabeça. Jeremias capítulo 31, verso 17, ele diz assim, há esperança para o teu futuro, diz o Eterno. Os teus filhos voltarão, retornarão para os teus termos, para os teus caminhos. Por quê? O salmista clama a Adonai que o caminho de Adonai penetre na terra, ele se habite na terra. Elohim, as nações te louvam, elas te louvam, diz o salmista, as nações todas. Lá no final ele diz assim, as nações te celebram, Shavuot. Elohim, elas te celebram, todas as nações. A terra deu sua colheita. Elohim, nosso Elohim, abençoa-nos. Ele nos abençoa. Elohim, todas as extremidades da terra estremecem diante dele. O que o salmista canta, nada é do que é a expressão que o profeta Jeremias falou aqui no capítulo 31, verso 17. É as mesmas, os profetas,
eles são fervescentes contra esses assuntos. Vai lá em Zacarias capítulo 8, para o profeta Zacarias, para você ver. O profeta anuncia aqui que muitos virão suplicar o favor de Adonai. Agora você precisa saber aonde eu preciso suplicar esse favor de Adonai para nós. É simples. Para Nassau e para Shavuot, escuta a minha Torá, por causa do Salmo 78. Vai lá para você ver. A ordem aqui do Salmo 78, ele tem por objetivo edificar os seus ouvintes e tornar forte um vínculo com a sua descendência. Aquilo que Leonardo ensinou ali, agora pouco, com certeza influenciado pelo Hashem. Elohim vai ratificar aqui, ratificar é confirmar, a memorização aos descendentes através das boas práticas do ensino didático que a Torá contém. Igual eu ordeno chamar Israel, ensina o teu filho falando, levantando, andando pelo caminho. É isso que nós proclamamos todos os dias, nos horários sacrificiais, de chamar Israel, quando você levanta, quando você deita, quando você se apresenta diante de Hashem. É isso aí, é você memorizar ao seu descendente que permaneça com esse vínculo com o seu antecedente. Os rabis falam que aqui, no Salmo 78, é uma intimação que o pai faz ao filho. E é uma intimação que Hashem faz para com o pai. A intimação é uma notificação que dá quem tem uma autoridade para dar, para notificar. Assim como Hashem tem a autoridade de notificar o pai absorve a sua autoridade para notificar o filho. Vai lá para você ver. Você vai ver que João capítulo 16, capítulo 17, que leu ali, nós não combinamos isso aqui, né? Traz isso, exatamente isso aqui. Vai lá para você ver. Salmo, você foi e eu não, né? Salmo 78. Eu não estou com muita pressa não, tá, irmãos? Eu estou devagar mesmo. Olha só, diz assim, só até o verso 7. Ele diz assim, ó, na versão comum, diz assim: escutai, tá vendo? Ouça a minha Torá. Escutai a minha Torá, ó povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras que saem da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, porém enigmas na antiguidade. Os que ouvimos e sabemos, e os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos seus filhos. Mostraremos à geração futura. Olha a garantia para a geração futura. Olha o direito que a geração futura tem. Olha o direito, Leonardo citou, Yeshua ora, não ora somente por esses que estão aqui, mas por aqueles que ainda hão de vir. Olha a preocupação do salmista. Ele diz assim: não cobriremos aos seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Eterno. Assim, com a sua força e as maravilhas que fez, ele restabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma Torá em Israel, ao qual ordenou aos nossos pais que a fizesse conhecer a seus filhos, para que seus filhos ensinassem a próxima geração por direito, para que a geração vindoura, verso 6, a soubesse, até os filhos que ainda haveriam de nascer, e eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então, porém, Elohim, a sua esperança, Jeremias capítulo 31, verso 17. Então, porém, em Elohim, a sua esperança, e não se esqueceriam das obras de Elohim, mas guardariam os seus mandamentos. Não seriam como seus pais, geração contumaz e rebelde. Cessa essa ordenança de você dar acesso ou dar continuidade à obra qual o Eterno botou na minha e na sua mão, para que outros tenham a oportunidade. Ele diz assim, que aquele que o faz é uma geração contumaz e rebelde, é uma geração de coração instável. Hoje eu amo Adonai, amanhã eu não amo. Hoje eu vou ouvir a voz da Torá, amanhã eu não quero ouvir a voz da Torá. Hoje eu vou permanecer no meio dos meus irmãos, amanhã eu não quero mais. Esse é o coração instável. Ele não é fixo com Adonai, ele é instável, diz o texto, cujo espírito não foi fiel para com
Elohim, não fez a adesão que o Mashiach fez. Olha a versão, e outra versão, escuta, meu povo, a minha Torá. Estendei vossos ouvidos e dizeis da minha boca, abro a minha boca para um exemplo, exprimo as enigmas que se passou, que nós ouvimos e conhecemos, que os nossos pais nos contaram. O salmista, ele vai dizer, o que ele sabe, ele provei dos pais. Não ocultaremos a seus filhos, de idade última, eles contarão os louvores de Adonai, o seu ardor e os prodígios que ele fez. Verso 7 diz, colocarão a sua certeza em Elohim. A confiança está em Adonai. Não esquecerão as proezas de El, protegerão as suas ordens. Não serão como seus pais, uma geração desencaminhada, que não aderiu ao caminho de Adonai, uma geração rebelde, uma geração que não prepara o seu coração e cujo o sopro de Adonai não o adere, não tem adesão nenhuma a Adonai. Por isso que, Léo, que Yeshua, ali, ou melhor, João, capítulo 1, vai lá para você ver. No verso 14 diz que a palavra, o verbo, dabar, ela se tornou-se carne, ela vai firmar a sua tenda entre nós e nós vamos contemplar a sua glória. João capítulo 1. É por causa dessa questão de fazer a adesão à palavra e às gerações. Verso 14 diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lá na Brit Hadashah, vimos a sua glória, a glória como um unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diz assim o texto, a palavra tornou-se carne, firmou sua tenda entre nós. Contemplamos sua glória, a glória como a do Filho único, junto ao Pai, aderido ao Pai. Essa é a adesão que Elohim clama para mim e para você. Ouve a minha Torá, escuta a minha Torá. Ele diz assim o texto, firmou a tua tenda entre nós, plena de bem-querer e de verdade. Se você for ali, no profeta Isaías, os primeiros versículos, ele vai fazer a citação exatamente dessa palavra. No verso ali, 17 de João, aí, no capítulo 1, ele diz assim, olha, pois a Torá foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Yeshua, o Messias. Diz o texto, a Torá foi dada por Moshe. O bem-querer e a verdade vieram por meio de Yeshua, o Messias. Essa expressão aqui, olha, graça e verdade, em outra versão, bem-querer e verdade veio por meio de Yeshua, ela de forma nenhuma, presta atenção, de forma nenhuma, retira a graça e a verdade já contida na Torá. Não tira. Você não vem substituir aqui falando que a Torá não tem graça e não tem verdade. Não faça isso, você está desmentindo o Messias. Ele não retira. Mas esse termo aqui diz que bem-querer e verdade veio por meio de Yeshua, porque nesse momento Adonai dá o encargo ao Messias para exercer para a humanidade os atributos de Hashem. Lembra que eu disse na Torá? Que a Torá é ortogada e você, na ortoga, adquire o direito de exercer e trabalhar a favor de outro, por ordem de outro? Exatamente isso aqui. Yeshua recebe essa designação de bem-querer e verdade da Torá. Ele recebe essa autorização de Hashem. Ele recebe o encargo de exercer para a humanidade. É o atributo que Adonai tem, que Yeshua vai dar ao acesso à humanidade. E Yeshua que vai, como servo, ele é conhecido como uma expressão de um servo altamente qualificado, mas ele vai se rebaixar para dar acesso ao outro. É isso aqui que nós acabamos de conversar entre nós aqui. É isso aqui.
Se você for lá em Êxodo, a partir do capítulo, no capítulo 34, acho a partir do verso 6, você vai ver ali os atributos de Hashem. Esses atributos contidos na Torá, ele vai ser dado a Yeshua para que ele possa exercê-lo para a humanidade. Isso aqui é praticar os atos. Então, Yeshua, a Torá é outorgada aqui por Yeshua, pelo serviço que ele fez, ou que ele praticou e que ele pratica. Então, por que eu estou falando disso? Porque a porção Nassô vai dar continuidade à porção Bamidbar. Por quê? Porque ele dá continuidade aqui à apuração dos Benei Levi, os filhos de Levi. Porque os filhos de Levi vão ser outorgados pela Torá a trabalhar a favor dos povos. Vai ver? Vamos lá para você ver isso. Números capítulo 4 em diante. Aqui, os Benei Levi vão trabalhar, não só pela via de vão ser contados ao trabalho, na verdade. Não só pela via de identificar como indivíduos, mas vai encarregá-los ao exercício ao qual foram chamados. Que nós aprendemos semana passada em Bamidbar, no deserto, quando Elohim define aqui os encargos da tribo de Levi. Se você vê aqui, vai ser designada a tribo de Levi, que está sobre ela o encargo e a responsabilidade de cuidar da morada do testemunho, como também, além disso, cumprir as obrigações de toda a comunidade. Olha o serviço. Você sabe por que é interessante nós observarmos isso? Porque todo mundo quer ser levita. Todo mundo quer ter acesso a coisas que tão poucos têm acesso, mas que nós já vimos que não é dessa forma. A Torá, ela foi designada para toda a humanidade. No capítulo 4 ali, você inicia a porção. Mas se você observar em Números capítulo 1, eu vou ler, não precisa ir lá não. No verso 50, ele diz assim, aos Benei Levi: tu encarrega os Levi da morada do testemunho, de todos os seus objetos, de tudo que está ali. Essa é a responsabilidade deles. Eles carregarão a morada, todos os seus objetos, eles oficiarão e acamparão em volta da morada. Nós colocamos ali os estandartes para que a gente possa ter essa representatividade junto de nós. Encarregar, irmãos, é dar uma ocupação a alguém. Por isso, quando eu me coloco à disposição, eu estou querendo me ocupar de algo útil para a comunidade. Encarregar é isso, é dar uma ocupação, dar um emprego. Incumbir de fazer algo é recomendar. Você faz uma recomendação, esse rapaz aqui, ele é apto para trabalhar. Logo depois de Números capítulo 3, só estou voltando um pouquinho para a gente ver essa condição. No verso 7 diz, Números 3, verso 7, nós fizemos a leitura semana passada. Diz assim: preservando os Benei Levi, seu encargo, e o encargo de toda a comunidade, ficando a tenda da comunhão para realizar o serviço da guarda do tabernáculo. O verso 18 diz assim: assumindo o dever dos filhos de Israel. É dar acesso à comunidade local ao serviço dos Benei Israel. O local, que local? O local de habitação de Elohim. É atraí-los para a morada do testemunho, onde habita a Torá. É ali que os Benei Israel vai atrair com o serviço, assumindo o dever dos filhos de Israel. É nesse encargo aqui, do capítulo 4 de Nassô, que os Benei Israel trazem sobre eles, Benei Levi, traz sobre ele a aliança de vida e paz. É aqui, nessa porção. Você precisa ir comigo em Malaquias. Pode falar. Léo, antes de você ir a Malaquias, é bom a gente lembrar que todo encargo, ele tem um protocolo que precisa ser cumprido. Sim, para o Hashem. Se esse protocolo não for cumprido e extensamente obedecido,
você traz problemas para você e para o outro. Para a comunidade. Para a comunidade inteira. Então, por quê que eu estou me referindo a isso? Porque a pessoa muitas vezes recebe a palavra de retorno, estou falando no nosso movimento, Sim. porque no meio do mundo cristão recebe Jesus como Messias, daí a pouco ele está na Bimá ensinando. Ele não conhece um protocolo de ensino. Ele não pode se fazer isso. Tem que colocar, exigir um protocolo. Protocolo dos levitas. O protocolo dos levitas que eu ensinei a vocês nós aprendemos há anos, sobre isso. para que você chegue e possa ensinar o outro a separar o santo do profano. Para se tornar apto para o serviço. Para você não matar o outro, para você não prejudicar o outro. Isso aí. Você mata eu me lembro que um rapaz estava conosco trabalhando e ele havia deixado as drogas. E então ele trabalhou conosco aqui um pouquinho. E rapidamente ele não quis permanecer aqui. Ele foi para um lugar onde ele poderia ensinar. Ele não tinha firmeza. É um coração não tinha estável. Permanência. Não tinha nada disso para poder ensinar a ninguém. Ele voltou às drogas. Ele está já na casa de recuperação. Outra vez. Então nós temos que prestar muita atenção nesta pressa que as pessoas têm de assumir compromissos onde matam elas mesmas e matam os outros. É bom que você esteja sobre os olhos de alguém responsável, que vai te ajudar, te direcionar. Por isso que o exemplo de Isaac ali é fundamental para nós. Ele vem na minha memória agora. Ele é demais, o patriarca ali. Precisamos voltar a essa palavra. Ele abre mão de privilégios. Lícitos. Direitos para que o outro possa conhecer. Então, para eu chegar aqui agora, que você vai ao que os levitas recebem ali em Malaquias, olha, veja a Torá, o encargo dos levitas. Eles tiveram que ser treinados e treinados e treinados e treinados e treinados. Nós observarmos e não era um trabalho à frente, era um trabalho subalterno. Sim, nós vamos era um trabalho de serviço pesado. Muito bem lembrado. Eu vou pular um pouquinho por causa do nosso horário. Isso. Mas olha só, essa questão é interessante demais para nós. Porque se você observar todo o encargo dado aqui em Nassau, como é que é dado? Moisés e Arão dão um encargo aos Benei Levi. São os dois, somente os dois estavam nesse momento aptos para direcionar toda a comunidade de Levita ali para o serviço, para que eles possam estar aptos para o serviço. Então, o encargo, estar disponível é o primeiro passo. É o primeiro passo. Porque senão você não vai me dar aquilo que eu quero exercer, eu vou embora. Porque eu tenho um coração ainda estável. Eu não fiz a adesão que eu preciso fazer. Eu não aderi ao Espírito, eu não aderi à Torá ainda. Eu preciso de tempo. Isso, eu preciso de tempo. Zuleomar, o protocolo de transferência de responsabilidade que você está citando, pastora, está falando de Arão. O protocolo de transferência. De transferência. Existe um protocolo, né, que você tem uma idade correta para ensinar o levita, ele é tomado aos 30 dias de vida. É todo um processo que não é como a pastora falou, de um dia eu não estou e amanhã eu estou, né, de cabeça. Não funciona assim. Leva anos, né? Anos. E os que se aposentavam eram os responsáveis por treinar os que estavam sendo encarregados, não é assim? Por isso que você nunca vai poder cumprir o seu desejo de se aposentar, igual você volta e meia fala aí na frente. Não é isso, Ulisses, que ele fala? Mas que o dia que você parar, você vai transmitir. Então você vai ensinar os novos. Então você não tem opção. Qual é a diferença, Léo? Eu e o Ulisses, nós estamos aptos à aposentadoria por idade, mas por serviço não. Mas é por tempo de serviço, exatamente. Mas existe uma questão... que essa autenticidade da transferência está lá em Êxodo, quando diz que um filho de um homem levita e uma mulher levita foi levantado para esse encargo.
Isso. Não é uma transferência aleatória de que qualquer um Adonai não é irresponsável, como qualquer um dos arrolados entre a casa de Israel tinha autonomia para fazer. Não funcionava assim. Era um filho e uma filha de Levi que tinham autenticidade. Aí vem lá a genealogia de Arão, de Moisés, para dizer que é um filho de Levi. Isso. Então existe uma separação da parte de Adonai. Alguns comentaristas chegam a afirmar que estes são como interditados por Adonai. O Herém é intocável. Você não discute, você não questiona, você não tenta substituir por outro que te agrada. Você assume aquilo que te foi dado. Uhum. É a mesma coisa de Gamaliel com Paulo. Se você olhar lá na frente, a história é a mesma. O cuidado de Gamaliel, tirando Paulo de situações de dificuldade, porque era o mestre e o discípulo a quem ele transferiu a conduta. Só que ali é uma diferença. Ele viu um discípulo alcançando uma elevação diante de Hashem que ele mesmo ainda não tinha alcançado. Por causa da revelação do Mashiach a ele. Mas essa é uma transferência muito peculiar. Ele manda deixar, guarde. Tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas podem falar assim, mas eu recebi de fulano. Quem é fulano? Na casa de Israel não funciona assim, não. Não funciona. É fulano que é filho de Beltrano, que é filho de Beltrano. Isso. E aí nós vamos cair dentro de uma questão muito séria. Você tem que ser certificado pela Torá para assumir porque o hoje compromisso. Confundem o encargo levítico com apostolato. São duas coisas totalmente diferentes. Não Perfeito. Funciona assim. Entendeu? É bom que seja... Baruch Hashem. O louva Hashem. Malaquias capítulo 2, nós semana passada, à tarde, nós falamos aqui sobre Malaquias capítulo 2. Você vai ver aqui que essa questão do serviço dado aos filhos de Levi, aqui na porção Nassô, trazem sobre eles essa aliança aqui, olha. Aqui há conforme o profeta Malaquias diz, no verso 4 até o verso 6 só, não vamos ser extensivos. Aqui é uma aliança de serviço ao Eterno. Todo o serviço encarregado para eles serão norteados por essa aliança de vida e paz. São norteados pela Torá. Não tem como ser diferente. Nós acabamos de ser ensinados aqui. De servir e abençoar em nome de Hashem. Diz assim, olha, por isso que no final, quase no final da porção, depois de passar por um processo rígido de purificação, de ausência de prostituição na sua vida, de condição de um ambiente purificado que os levitas vão aqui, nessa porção mesmo, você vai ver ali que eles vão estar aptos para abençoar toda a casa de Israel. Depois de todo esse protocolo levítico, diz assim o capítulo 2 do profeta Malaquias, verso 4, então sabereis que eu vos enviei este mandamento, este protocolo, para que a minha aliança com Levi, diz o Eterno dos Exércitos, minha aliança com ele foi de vida e paz. E eu lhe dei ambas, tanto a vida quanto o shalom, para que me temesse. O profeta diz que ele temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A Torá da verdade esteve na sua boca. Ele é apto para o ensino. Olha só. E a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em retidão, andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. O exercício do serviço levítico, ou dos levitas, ou dos benéis levita, ou esse serviço que necessita de todo serviço, que necessita do protocolo que provém da Torá, ele tem esse objetivo, apartar a muitos da iniquidade. Essa é a porção que vai dar acesso às nações, para que as nações possam exercer o seu direito de ser apartado da iniquidade. Como é que ele vai fazer isso? Conhecendo a Torá. Por isso que a Torá precisa estar na boca do levita, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e na sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Eterno dos Exércitos. Esta aliança aqui, de vida e paz, dar-se-á pelo esforço do aprendizado. No final de 10, 20 anos, não sei, Hashem vai trabalhar
com o meu ser e com o seu ser, com a minha dificuldade e com a sua dificuldade. Essa aliança de vida e paz, estabelecida aqui para o serviço de Levíticos, ela vem por esforço de serviço. E aí eu trago para vocês, para encerrar esta manhã, 3 termos dados a servos. O primeiro termo é abad, significa trabalhar e servir com sentido único de adorar a Hashem. Esse é o termo abad, é o serviço que você traz, com o único intento, eu estou aqui servindo e adorando a Hashem. O outro termo é para aqueles que servem ao tabernáculo, que vai servir como ministrante ou servos, eles são identificados como servidores de alto padrão. E Yeshua está elencado nesses termos. O termo é sharet. O termo é utilizado para identificar uma classe elevada de servidores, como ministrantes e profetas. Esses 2 termos que eu citei é interessante porque Abad vai falar, Léo, daquele servo que vem aqui, louva a Adonai e não adere a um compromisso com Hashem. Não quero, eu quero vir aqui adorar a Hashem. Isso no meio cristão é muito fácil, e no nosso meio também. Mas um outro extremo está o termo sharet, que diz aqueles que verdadeiramente estão aptos em alto nível de serviço a Adonai. Mas tem um termo aqui que expressa melhor esse serviço para mim e para você, e que Yeshua, mesmo sendo considerado um servidor, um sharet, como um servidor de alto nível, ele vai considerar esse termo, para ele, esse termo aqui. O termo aqui que melhor expressa os encargos definidos para nós, como foi os encargos para a família dos coatitas, dos gersonitas, e também para as famílias de Merari ali em Nassau, é abodar, que significa trabalho braçal. Por isso que eu comecei lá falando que é servir e trabalhar. Avodat Torá. É um serviço braçal. É esse serviço aqui que o Messias vai ensinar a todos os seus adeptos. Ele não vai ensinar um serviço, como é que se faz, de meia sola, que o pessoal fala aí, né? Um serviço qualquer, mas também ele não vai exigir que você se exalte no serviço que você tem que cumprir, mas que você trabalhe com isso aqui, ó, Avodat Torá. Um trabalho, obrigado pelo termo, não tinha visto esse termo, tá? Por isso que é bom estudar a Torá, irmãos, em comunidade, juntos, porque um ajuda o outro. O profeta Isaías, no capítulo 41, já diz isso, né? Um ao outro ajuda e diz ao seu irmão, esforça-te, vá, ande, caminhe. Aqui, ó, Avodá significa trabalho braçal. Porém, ela tem a mesma finalidade de servir ao Eterno, na tenda do testemunho. Os termos aqui, tanto Abad, Sharet, como Avodá, os termos aqui não alteram a exigência da qualificação do servidor, daquele que vai trabalhar, não vai alterar. Então, você não precisa fazer um trabalho qualquer, você não precisa almejar um trabalho grandioso que você se torne visível aos homens, e você precisa se esforçar para um trabalho braçal. Então, por quê? Porque os 3 vão exigir a mesma coisa, uma qualificação dos trabalhadores. O salmista, vamos terminar com o Salmo 101, o salmista traz isso para mim e para você de maneira maravilhosa aqui. Eu ia entrar em Yeshua, mas não, depois a gente conversa sobre isso. Ele vai ensinar sobre o trabalho. Ele diz assim, quer trabalhar? Ele falava assim, então segue-me. Aí você vai seguir o Messias, que tem uma alta qualificação de serviço. Aí ele vai mandar você servir um serviço braçal. Aí o que você vai falar? Quero não, Yeshua. Fala para eu ouvir, fala aí, eu quero ouvir. Esse termo, ele designa que tanto o trabalho religioso
quanto o trabalho de serviço ao próximo, de tzedaká, tenham o mesmo nível de exigência. A santidade é a mesma, a força física desgastada é a mesma, ou seja, tem gente que gosta do trabalho social, mas não quer uma vida religiosa. Tem gente que quer a vida religiosa e não quer a vida de trabalho social. Reprovado nos dois pontos. Amém. Ou você tem a mesma excelência na tzedaká que você tem na sua vida religiosa e vice-versa, ou você não serve para ser um dos adeptos pelo qual Yeshua orou, aqueles que viriam a aderir, porque a adesão vem em cima desse trabalho braçal. Desse trabalho braçal. Baruch Hashem. Olha aqui para você ver uma coisa, Salmo 101. Vou ler só 3 versos para a gente encerrar, para nós possamos continuar meditando. Diz assim, verso 6, diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis na terra, para que estejam comigo, o que anda em caminho reto e que me sirva, diz o salmista. Olha que interessante isso aqui. Olha o verso 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, ele não tem raiz, ele não fixa morada. Ele tem um coração estável. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. E extirparei da cidade do Eterno dos Exércitos, todos os que praticam a iniquidade. Olha em outra versão. Meus olhos estão sobre os fiéis da terra, que habitam comigo, diz o salmista. Indo pela estrada dos íntegros, estes me servem, esses estão aptos para serviço. Porém, os fazedor de engano não tem lugar no seio de minha casa, não tem habitação no meio da casa de Adonai. O falador de mentiras não é firme aos meus olhos. Por que eu trouxe esse termo aqui? Não é firme aos meus olhos. Porque quando você vai para Shavuot, quando você clama o Salmo 67, quando você vê a bênção sacerdotal dada aqui em Nassau, diz assim: Adonai, face a face, olha para mim. Você está olhando para o seu Criador. E ele fala assim: olha, cuidado, porque o falador de mentira, aquele que não é firme, ele não consegue fixar os olhos em Adonai. Não é firme aos meus olhos. Nas manhãs, durante o Shaharit, aniquilo todos os criminosos da terra, para suprir a cidade de Adonai com todos para suprimir a cidade de Adonai todos os obreiros da fraude, todo aquele que tem a intenção de matar, roubar e destruir, são os obreiros da fraude, que vem mentir, que vem propor o engano. Por isso que a Torá vai honrar no final ali, na metade da Torá, ele vai honrar as tribos dos levitas, ali, a tribo dos coatitas, do Gerson. Como é que ele vai honrar? De que forma? Ele vai dar um número total dos indivíduos, 8.580, diz a Torá, servidores do templo. São 8.580 indivíduos aptos para o serviço. Ele enumera. Quando ele enumera, ele encarga. Quando ele carga, ele dá honra às famílias que se colocaram aptas para o serviço. No capítulo 4, no verso 49, diz: conforme a boca de Adonai. O homem em seu serviço, Adonai enumera pela sua boca, em seu transporte, em suas funções, como Adonai ordenou a Moisés. Que nós possamos alcançar essa condição aqui, para que nós possamos ter coragem de cantar o Salmo 67, vai ser cantado, você vai precisar se segurar, porque é um momento que é seu com Adonai, você vai olhar face a face. Isso é uma bênção sacerdotal que é dada aqui. Está vendo lá no final? Vamos ficar de pé para você ver essa bênção aqui. É a bênção que os beneficiários do projeto Neshama correm para fazer. Há uma disputa, não uma disputa de violência, mas uma disputa de citar esse aqui, ó, eles receberam, foram agraciados, eu estou em Levítico, peraí, foram agraciados com essa bênção aqui, e eles querem
A senhora Sandra serve de testemunho, Leonardo serve de testemunho, Almir serve de testemunho. Hã? Uma herança de Levi. Ah, sim. Foi o Levi que deu essa bênção para eles. No capítulo 6 de Número diz assim, o verso 22. Disse o Eterno a Moisés: diz a Arão a teus filhos, encarga-os, assim abençoarás os filhos de Israel. Yevarechá Adonai virishmerecha, Yahé Adonai palavelecha vironeca, Issa Adonai palavelecha viasemelecha shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e os guarde. Que o Eterno faça resplandecer a tua face sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante teu rosto e nos dê um shalom, a paz. Em nome de Yeshua, o Messias.